Vamos falar da moça que tomou mais de 60 socos. Ontem eu assisti uma parte da entrevista dela, eu não consegui assistir tudo. Primeiro de tudo, se você que está me assistindo agora é vítima de violência doméstica, diz que 180, vá na polícia, conte para sua família, para os seus amigos. Enfim, não passe por isso sozinha. Eu decidi falar sobre isso aqui porque eu já fui vítima de violência doméstica. Basta vocês colocarem no Google aí que vocês vão ver o que eu já passei num relacionamento passado. E eu posso afirmar pra vocês, gente, com toda certeza do meu coração, esses homens não mudam. Eles não mudam. Uma das coisas que a moça falou na entrevista que me chamou a atenção é que ela já sabia do histórico passado do companheiro, mas ela acreditava que com ela ele não teria coragem de ser agressivo. E a verdade é que eles não mudam, tá, gente? Você não é uma santa que vai mudar o caráter de alguém. Você não é uma super-heroína pra mudar um homem agressor, narcisista. Você não vai mudar esse homem. Esteja atenta aos sinais. E ao primeiro sinal, não dê chance pro segundo, não dê chance pro terceiro, pro quarto, pro quinto. O sinal já é uma resposta. E é uma resposta pra você ir embora antes que o pior aconteça, porque vai acontecer. Começa com um grito, quando você vai ver é um objeto que joga na parede, daqui a pouco é você que está sendo jogada na parede, e aí quebra um celular e daqui a pouco o que está sendo quebrado é a sua cara, tá? Então, recebeu, percebeu, observou o primeiro sinal, não dê chance para o segundo. Dê chance para você e saia dessa relação imediatamente. E eu não posso deixar de citar também líderes espirituais que desencorajam as vítimas a denunciarem, empurrando nelas o discurso de que Deus vai mudar o caráter, né? Se você faz parte de uma igreja, de qualquer instituição religiosa, onde você tem um líder espiritual, um padre, um pastor, o que seja, e ele te desencoraja a denunciar, e ele fala pra você ir orar, jejuar, fazer um propósito com Deus, subir monte, porque Deus ele é capaz de mudar a vida de um homem que te bate, te espanca, acaba com você, quase te mata dentro de casa, ele precisa ser denunciado também, tá? Porque ele é cúmplice de um crime. Então, você que é mulher que tá me assistindo agora, que se apoia numa religião, que tem fé que esse homem vai mudar, amiga, corre. E existem dois sentimentos que rodeiam muito a vida da vítima, que é o sentimento de vergonha e o sentimento de culpa. Eu posso afirmar pra vocês que o sentimento de vergonha, ele existe e ele assombra a vida da vítima, porque quando eu consegui me separar da relação abusiva que eu vivi, eu já fazia terapia antes e eu não contava pro meu terapeuta. E ele me perguntou, Paty, por que você não me contou antes? E na hora aquela pergunta, ela me rasgou, sabe? Rasgou meu coração. E eu chorei muito. Foi a primeira vez que eu chorei na frente do meu terapeuta. E eu falei, Cleo, eu não contei antes porque eu tinha vergonha. Porque qualquer pessoa que me olhasse de fora me via como uma mulher forte, como uma mulher empoderada, como uma mulher decidida. Jamais a pessoa ia olhar pra mim e imaginar que eu era vítima de violência doméstica dentro de casa. Jamais. Então eu sentia vergonha de contar isso pra alguém e a pessoa me diminuir ou me menosprezar. E a culpa, né? Existem dois tipos de culpa. A primeira culpa é aquela que é quando você está na relação e o homem faz o que faz, né? Ele te desrespeita, ele te machuca, ele te agride e ele coloca a culpa em você. Eu vivi isso por diversas vezes. Eu lembro nitidamente que por muitos episódios de agressões, eles vinham acompanhados da seguinte frase: eu não sou assim, mas olha o que você me faz fazer. Então eu me sentia culpada porque eu achava que a raiva, o ódio, as agressões eram motivadas por mim. Enfim, existe essa culpa e a segunda culpa, que é quando você sai da relação e você se culpa por não ter saído antes. Você se culpa por ter aceitado, você se culpa por ter suportado por tanto tempo e não ter terminado antes, não ter separado antes. E essa segunda culpa, se você não tiver cuidado e tratar ela com paciência, ela te acompanha pelo resto da sua vida. Essa culpa, ela me acompanhou por muitos meses, e se não fosse as minhas conversas com as pessoas certas, as minhas sessões de terapia, certamente ela estaria me acompanhando até hoje. E eu me culpei muito por longos meses, por eu ter demorado tanto pra sair, por eu ter acreditado tanto na mudança da pessoa, por eu ter ouvido uma pessoa que se dizia ser uma autoridade espiritual na minha vida, dizendo que Deus ia mudar. A culpa por eu não ter contado pra minha família. A minha família só soube depois que eu me separei, que eu tive que contar o motivo, mas eu passava por tudo sozinha, calada, e a única pessoa que eu contei, essa pessoa me desmotivou e ainda usou da minha fé pra me chantagear a permanecer.
Enfim, contei bem resumidamente aqui para dizer para vocês que eles não mudam. Eles não mudam. Conte para alguém, peça ajuda, mas saia dessa relação. Temos o 180, temos grupos de apoio, temos psicólogos no SUS, pessoas capacitadas para prestar atendimento para você que é vítima de violência doméstica. Então, não pense duas vezes. Denuncie.